Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula importante aí para a sua aprovação. Afinal, vamos conversar sobre metodologias de desempenho, indicadores de desempenho e uma novidadezinha, OKRs. Vamos fazer isso resolvendo muitas questões da SESC-Gran-Rio e pontualmente resolvendo questões de outras bancas também para complementar nossos estudos, em especial na parte de OKRs, que não tem questão anterior da SESC-Gran-Rio, então a gente vai aí estudar um pouquinho por meio de outras bancas organizadoras também. Beleza? Então espero que você esteja animado e vem comigo, vamos resolver questões. A primeira questão diz o seguinte: no processo de avaliação de desempenho, o analista júnior percebeu que sua posição no ranking foi influenciada negativamente, podendo resultar em sua demissão. O analista entende que, por ser sempre ele apontar os problemas de gestão, desagrada seu chefe, apesar de realizar todas as atividades estabelecidas para o cargo no prazo esperado. Esse analista considera que os critérios e métricas sejam adequados ao cargo e função. Porém, seu superior atua como único árbitro e unilateralmente atribui desempenho ruim a ele, prejudicando o sistema de avaliação de desempenho, que deveria ser eficaz na essência. A situação descrita envolve um problema do sistema de avaliação de desempenho em si, que está relacionado a... Gente, questão interessante, né? Que fala aí sobre propriedades, sobre considerações que devemos ter ao instituir um sistema de avaliação de pessoal, de desempenho de pessoal, né? O que ele está descrevendo? Que existe aí critérios adequados para avaliar o cargo dele, né? Só que o fato de concentrar todo o resultado da avaliação de desempenho na perspectiva de um único avaliador e esse avaliador considerar aspectos que não deveria, né? O que o enunciado nos diz? Nos diz que o avaliador ele considera o fato de o empregado apontar em razão de sua atribuição, né, problemas na gestão, e isso tem desagradado seu chefe. Então o que está acontecendo aí, gente? Vamos interpretar essa situação. O que está acontecendo na prática? Segundo o enunciado, o que temos? Nós temos um problema em que o chefe avalia algo, né, no processo formal de análise de desempenho do empregado que não deveria. Ele está avaliando algo, né, diminuindo a nota do empregado porque o empregado faz seu trabalho, né? É isso que está acontecendo aí. E como é esse problema, como a literatura da administração chama esse problema, né? De você estar considerando algo na avaliação de desempenho que não deveria, porque isso não foi bem pensado, o sistema de avaliação não foi bem pensado. Isso é descrito na literatura como contaminação de critério. Anota essa expressão aí, contaminação de critério. O que está acontecendo? Aquele critério que você definiu para avaliar o desempenho do empregado, ele está sendo contaminado. Por que ele está sendo contaminado? Porque você está considerando coisas que não deveria na avaliação do desempenho do empregado. É exatamente o que está acontecendo nessa situação. O chefe está considerando o quê? O fato desse empregado apontar falhas na gestão. Só que isso não deveria influenciar na avaliação de desempenho do empregado. Porque o empregado, né, segundo o enunciado, ele faz tudo certinho. Tudo que era esperado para o seu cargo ele faz, né? E por uma outra circunstância que não deveria ser levada em conta, ele está sendo penalizado. Então o que está acontecendo aí? Uma contaminação de critérios. Por isso aí o gabarito da questão é a alternativa B de bola. Vale a pena a gente comentar as demais alternativas. Consistência na produtividade. Isso não é um problema, né? Sequer é uma variável que afeta o modelo de avaliação de desempenho. O que é consistência na produtividade? É uma característica até desejada dos empregados, né? Aquele empregado se mantém consistente, ou seja, ele tem uma produtividade regular, consistente. Ao longo do tempo ele continua performando, né? Não tem nada a ver com problema em avaliação do sistema de desempenho, né? Vamos para a próxima aqui. Qualificação profissional. Também não tem absolutamente nada a ver. O que é qualificação profissional? É a busca permanente de um empregado por se qualificar, por continuar aprendendo, né? Então, não tem nada a ver com problemas em sistema de avaliação de desempenho. Relevância estratégica. Relevância estratégica
é sim uma propriedade desejável em um bom sistema de avaliação de desempenho. O que quer dizer essa propriedade, relevância estratégica? Significa que você deve mensurar, deve avaliar aspectos relevantes para a sua estratégia, para aquilo que a sua organização pretende alcançar. De maneira um pouco mais prática, você como concurseiro, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Passar no concurso, é isso que a gente quer? Passar no concurso, mudar de vida, beleza. Então, dentro dessa lógica, pensando nesse objetivo, qual seria um bom indicador para você? Considerando que você tem como objetivo passar no concurso, um bom indicador é percentual de acerto nas questões. Por quê? Porque esse indicador vai dizer se você está se aproximando ou não do seu objetivo. Então, essa ligação do indicador e do sistema de avaliação de desempenho com o seu objetivo é que a gente chama de relevância estratégica. Significa que o sistema de avaliação de desempenho está orientado para a estratégia, está orientado para os objetivos da organização. Tá? Então, isso realmente é importante, mas não tem nada a ver com o que está sendo descrito no enunciado, então não é o nosso gabarito. Rotatividade, pessoal, também não tem nada a ver com um modelo de avaliação de desempenho. Rotatividade, pessoal, é simplesmente um indicador na área de recursos humanos que vai mensurar o quanto a sua empresa roda empregados, ou seja, o quanto ela demite empregados e admite, né? Então vai avaliar esses dois dados, basicamente, admissão e demissão de pessoal. Quando você tem uma rotatividade alta de pessoal, o que você está sinalizando? Você está sinalizando que você troca muito de pessoal. Isso tende a ser negativo, né? Depende das circunstâncias, depende do setor, da indústria, mas em geral, rotatividade pessoal muito alta é um problema, tá? Porque implica em custos maiores de desligamento de pessoal, de treinamento, você tem que treinar constantemente as pessoas, porque você está sempre contratando gente nova, né? E isso também, em geral, reduz a capacidade de aprendizado organizacional, porque você não ganha especialistas, os seus empregados não ficam especialistas, não se tornam empregados experientes, porque você está o tempo todo demitindo gente, contratando gente, beleza? Então aqui, gabarito da questão, alternativa B de bola. Aqui ficou, transcrevi errado, tá, gente? Vou corrigir aí no slide, mas a resposta é a alternativa B de bola, e vale a pena a gente considerar aqui alguns pontos, né? Aqui vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Ó. O que é relevância estratégica? A gente já até explicou. O que é relevância estratégica? São padrões de desempenho vinculados às metas organizacionais e competências. Então é você criar um indicador, um padrão de desempenho associado ao seu objetivo. Lembra lá do concurseiro, qual é o objetivo dele? Passar no concurso. Então você tem que utilizar indicadores que avaliem em si um concurseiro está se aproximando ou não desse objetivo. Exemplo, percentual de acerto em questões. Né? Deficiência de critério. O que é a deficiência de critério? É aspectos do desempenho real que não são mensurados. Né? Seria o oposto da contaminação de critérios. Né? Seria algum aspecto que é relevante, mas que a avaliação de desempenho não considera. Marcelo, como assim? Como assim? Vamos pensar em um exemplo? Olha aqui, eu trouxe até alguns exemplos. Primeiro exemplo, atendente comercial. A avaliação de desempenho com base na avaliação da chefia, né? Então, o que está acontecendo? O atendente comercial, imagina, é uma sorveteria, sempre é sorveteria, né? Eu adoro sorvete, adoro comida, então os exemplos sempre são sorveteria. Então, imagine aí que você tem uma sorveteria e dentro dessa sorveteria você tem o cargo de atendente, aquela pessoa que vai servir o sorvete para os clientes, né? Vai fazer o atendimento. Beleza, show de bola, né? Imagine se você faz a avaliação de desempenho exclusivo desse atendente exclusivamente com base na chefia. Será que é a melhor maneira de fazer a avaliação de desempenho desse empregado, desse cargo? O que você acha? Me responda aí. Ó, provavelmente não é a melhor maneira. Por quê? Qual é o objetivo central desse cargo, do cargo de atendente? Poxa, é satisfazer o cliente, não é isso? Então, o óbvio seria você buscar, de alguma forma, mensurar a satisfação do cliente em relação ao atendimento. Né? Colocar aqueles tokenzinhos, né? E considerar o nível de satisfação do cliente ali quanto ao atendimento na avaliação do desempenho dos empregados de atendimento. Perfeito? Aí sim você teria
uma avaliação de desempenho mais próxima daquela real, né? Então, a deficiência de critério é justamente você desconsiderar um aspecto relevante que deveria ser considerado na avaliação de desempenho do empregado. É esse primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo de fazer uma avaliação de desempenho do empregado com base apenas na perspectiva da chefia, desconsiderando empregados ou desconsiderando os clientes, né? Você teria a chamada deficiência de critério. Por que, Marcelo, uma deficiência de critério? Você deixou de lado um aspecto relevante da avaliação de desempenho desse empregado. Nesse caso aqui, vou até botar, nesse caso o que faltou? Satisfação do cliente. Deveria ser um critério, né, para este cargo. Perfeito? Essa é a ideia aqui. Agora vamos pensar no outro caso. Um auditor interno, né? E aí a avaliação de desempenho é feita com base na avaliação do setor auditado, né? O que pode acontecer, né, nesse caso aí? Poxa, será que o setor auditado... Imagina uma auditoria. O auditor interno, ele apontou várias impropriedades, várias... Às vezes até uma fraude ali no setor auditado. Será que o setor auditado vai avaliar de maneira positiva esse auditor? Provavelmente não, a gente vai ter um viés aí, vai ter um conflito, né? Um conflito de interesses em potencial, né? E aí é exatamente o que a gente chama de contaminação do critério. O setor avaliado vai avaliar negativamente o auditor, né, de maneira incorreta. Ainda que o auditor tenha feito tudo certo, inclusive pode avaliar o auditor de maneira negativa pelo fato de o auditor ter feito bem o trabalho dele, né? Ter indicado fraudes, ter indicado irregularidades. Então percebe que se a gente não pensar no sistema de avaliação de desempenho, a gente tem grandes chances de incorrer ou em deficiência do critério ou em contaminação do critério. E é isso que eu quero que você tenha esclarecido. O que é deficiência do critério? Presta atenção na palavra deficiência do critério. Está faltando critério. O critério ali que existe na avaliação de desempenho é fraco. Então eu estou deixando de avaliar algo relevante. Perfeito? Contaminação do critério. O que você tem que pensar? Contaminação do critério. Existe um critério, o critério é até bom, só que ele está sendo contaminado, está acontecendo alguma coisa ali. O que está acontecendo? Eu estou considerando aspectos que não deveriam ser considerados na avaliação de desempenho do empregado. Então, nesse segundo exemplo, o que nós teríamos? Nós teríamos a contaminação do critério, que foi justamente o exemplo que a questão aí do IPEA nos trouxe. Perfeito? Então, voltando aqui, entendemos relevância estratégica, é você ter indicadores e métricas associados às suas metas. Deficiência do critério é o quê? Você deixar de avaliar aspectos relevantes. Contaminação do critério é você avaliar coisas que não deveria, né? E confiabilidade é você ter medidas consistentes ao longo do tempo, não ficar mudando, né? Também é chamado esse critério de estabilidade. Show de bola? Entendemos isso? Então, show de bola. Vamos para a próxima questão. Olha essa questãozinha aqui. Uma organização criou um método de avaliação em que o desempenho dos funcionários deve ser encaixado em uma curva normal, em apenas uma faixa, conforme a tabela a seguir. O método de avaliação escolhido é denominado... Gente, vamos lá. Toda vez que a gente fala em métodos de avaliação de desempenho, em que eu me refiro a fazer esse tipo de avaliação de desempenho, em que eu comparo empregados com empregados e eu os posiciono dentro de uma curva normal, eu vou ter um método chamado de escolha forçada. É como se você criasse aí, deixa eu te explicar aqui, uma curva normal. O que é isso aqui de história de curva normal? Vamos lá. Isso é um conhecimento que você deve estar voando já aí em estatística, né? Mas lá na estatística a gente aprende que a maioria dos fenômenos, né, eles têm aí, eles seguem uma lógica de distribuição normal, né? E aí, ao pegar esse conhecimento da estatística, né, a administração desenvolveu esse método chamado de escolha forçada, né? Como
isso funciona na prática, Marcelo? Basicamente, o que o administrador vai fazer por meio desses métodos é posicionar alguns empregados aqui, que seriam empregados que trabalham um pouco, né? Empregados pouco produtivos, né? Posicionar alguns empregados aqui, que são os empregados altamente produtivos, e vai ter aqui a galera do meião, que é o empregado que está na média, empregado na média, né? Empregado que produz aí como a maioria dos empregados, perfeito? Então essa história de encaixar os empregados dentro de uma curva normal é um método que a gente chama de escolha forçada, né? Como isso costuma ser operacionalizado, isso nem é descrito no enunciado, mas isso costuma ser operacionalizado por meio da escolha de frases que melhor descrevem o desempenho do empregado, tá? Então, normalmente é assim que se constrói, é um método complexo de ser elaborado, porque ele tem essa base estatística muito grande, né? E aí, Marcelo, por que fazer dessa forma, né? Como é que surgiu o método de escolha forçada? Eu vou contextualizando para você fixar isso e nunca mais esquecer. Esse método de escolha forçada, ele é muito útil para você fazer realmente a identificação de empregados excepcionais, né? Por quê? Ele surgiu de uma necessidade de o exército americano fazer a promoção de seus oficiais. Então, muitas vezes você vai ter... Todos os empregados são muito bons, né? No melhor cenário, numa organização aí de alto desempenho, é esperado que a maior parte, ou quase a totalidade realmente, dos empregados performem muito bem. Mas ainda assim, você vai precisar escolher os melhores dentre os melhores. Então, é fazer essas escolhas difíceis, essas escolhas forçadas mesmo, de escolher o melhor entre os melhores. E aí, esse método, ele te força a posicionar alguns empregados como mais produtivos do que outros, né? E isso pode ser útil quando você tem que tomar esse tipo de decisão de promover alguns, né, frente aos demais, né? É diferente de outros métodos, como o método da escala gráfica, que é o mais comum, né, que a gente tem ali critério, produtividade, por exemplo. Aí você avalia dentro de uma escala, né, de 5, de 1 a 5 ou de 1 a 10. Né? Aí você vai para outro critério, pontualidade, avalia de 1 a 10. Por que é diferente? Porque nesse método de escala gráfica, pensa comigo, ó, no escala gráfica, você não vai fazer uma comparação direta de empregado para empregado. Então é possível que todos os empregados tenham nota 10. E aí, como é que você diferencia empregados que tiraram nota 10? Né? O método não permite isso. Concorda? Então, o escala gráfica, ele te obriga, a escala gráfica não, a escolha forçada te obriga a identificar empregados, dentre os empregados, aqueles mais produtivos. Então, ele tem essa vantagem, tá? E foi para isso mesmo que foi criado o gabarito da questão alternativa C de casa, comentando aí sobre as demais alternativas. A administração por objetivos consiste em um método de avaliação de desempenho em que você pactua resultados com subordinado, né? Superior e subordinado pactuam resultados e depois essa avaliação de desempenho é feita com base no alcance ou não desses objetivos. A autoavaliação é um método que consiste na avaliação do desempenho a partir da perspectiva do próprio avaliado. Então o próprio avaliado diz se foi bem ou foi mal. Essa é a lógica, né? Incidentes críticos é um método que se baseia, como o próprio nome sugere, em situações atípicas, né? Situações excepcionais. E aí você vai olhar para avaliar o desempenho do empregado apenas aqueles fenômenos, aquelas circunstâncias em que o empregado demonstrou uma produtividade ou um comportamento excepcional, seja para o bem, seja para o mal, tá bom? Essa é a ideia aqui. E o pesquisa de campo é um método de avaliação de desempenho que costuma ser apoiado por especialistas que vão a campo, né, fazer a avaliação do desempenho. Então, normalmente não envolve a chefia, né? Normalmente são especialistas na área de RH que vão a campo entender o contexto e aí sim fazer a avaliação de desempenho. Existem um modelo híbrido de pesquisa de desempenho, de pesquisa de campo, em que os especialistas de RH apoiam
a avaliação de desempenho realizada pela chefia, tá? É um modelo híbrido, mas o que de fato caracteriza a pesquisa de campo, esse método, então? É essa presença de um especialista na área de RH dentro do campo, entendendo o contexto em que ocorre a avaliação do desempenho e, de alguma forma, atuando nesse cenário. Tá bom? Então, gabarito aqui C de casa, né? C de casa. Vamos em frente para mais uma questão. Um supervisor entendeu uma avaliação negativa de seu subordinado, estendeu uma avaliação negativa de seu subordinado para todos os itens da sua avaliação, sem fazer uma análise detalhada de cada um dos fatores separadamente. No seu processo de avaliação, esse supervisor incorreu no erro conhecido como... Gente, o que é isso, né? Estendeu, não entendi nem o que aconteceu, Marcelo. Estendeu uma avaliação negativa para todos os itens da avaliação. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou, vamos imaginar aqui um método de escala gráfica. Produtividade, pontualidade. Vamos ver, trabalho, cooperação, iniciativa, né? Iniciativa sempre está presente, iniciativa. Capacidade de trabalhar em equipe, vou botar só capacidade, equipe. Então, imagine aí um método de escala gráfica que o avaliador ele tem que fazer aqui, avaliar cada empregado dentro de uma escala de 1 a 5. Escala gráfica bem raizão, né? Beleza. E aí o avaliador olha o João. Pô, o João é mega produtivo. Cara, o João entrega muito, né? Aí ele pega que vou dar nota máxima pro João, 5. E aí o João chega super atrasado, né? Mas, o João é produtivo. E aí ele começa a avaliar todos os critérios aqui pelo fato de o João ser produtivo. Então, com base em um critério real, que é a produtividade, né, o superintendente, né, o avaliador, ele estende essa análise que ele fez para aquele item para todos os demais, porque ele acredita que aquele critério é mais importante. Então ele comete um erro. Ele deveria avaliar produtividade, pontualidade, iniciativa, capacidade de equipe individualmente, mas ele estende essa avaliação desse critério para os demais itens. Então esse fenômeno aqui que a gente está explicando, ele é descrito na literatura como generalização. Generalização. Perfeito? Generalização. Beleza. Só que esse fenômeno ele pode prejudicar ou beneficiar o avaliado, né? Se beneficiar, como assim, Marcelo, beneficiar? Foi o caso do João. O João era um cara produtivo e aí o chefe, pelo fato de o João ser produtivo, ele botou nota máxima em todos os critérios. Então, beneficiou de maneira injusta o avaliado. Nesse caso, a generalização é descrita como efeito halo, o efeito halo, né? Aqui, ó, efeito halo, o efeito halo. Quando opa, tá ficando feio isso aqui, né? Vamos botar aqui generalização, vou botar aqui direitinho para você não esquecer, lembrar do professor. Generalização, se beneficia, você vai lembrar de efeito halo ou efeito halo, beleza? Se prejudica o avaliado, aí a gente chama de efeito Horn, beleza? O que aconteceu aqui na situação descrita no enunciado? Prejudicou, estendeu uma avaliação negativa. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o chamado efeito Horn. Por isso, o gabarito da questão é a alternativa E. Gente, vai dizer, essa questão é muito interessante, por isso que eu a trouxe aqui, que muitos autores chamam o fenômeno de generalização como efeito halo. Não faz esse detalhamento entre efeito halo e efeito Horn, tá? Só que essa questão da Cesgran-Hill, olha aqui comigo, ela trouxe como opção correta efeito halo também. Então demonstra que para Cesgran-Hill você tem que considerar esse detalhamento aqui, né? Você tem que ir com a doutrina que faz essa diferenciação do fenômeno da generalização. Se é positivo, aí sim é halo. Se é negativo, não é halo, é Horn, tá bom? Então, é um detalhe, uma questão interessante para mostrar aí o entendimento doutrinário encampado pela Cesgran-Hill. Show de bola?
Então vamos em frente, tem muita questão aí para comentar. Olha essa questão. Determinada empresa tem como um dos objetivos qualificar seus colaboradores para a realização de atividades de atendimento aos clientes por meio de videoconferência. Como não havia informação a respeito da quantidade de colaboradores treinados ao longo do ano ou da quantidade de treinamentos aplicados, o consultor contratado para analisar os indicadores de gestão utilizou os resultados de receita da empresa para medir a qualificação dos colaboradores para a tarefa. Neste caso, o indicador utilizado não representa de forma real o que se pretende medir, o que significa que não atende à propriedade essencial dos indicadores, denominada de... Gente, olha que questão interessante, né? O consultor fez uma loucura, né? Ele pegou um indicador totalmente diverso, né, daquele que seria o ideal, um indicador que não é capaz de mensurar o que ele deseja. Ele quer mensurar a qualificação do empregado, pegou a receita da empresa. Não tem nada a ver. É como se você, concurseiro que almeja passar em um concurso público, portanto, utilizasse como indicador, sei lá, o número de vezes que você vai ao banco. O que isso tem a ver, meu amigo? Né? Exatamente a situação descrita no enunciado. Pegou receita para medir qualificação de empregado? Não faz o menor sentido, né? Então, o que está faltando? Quando você não tem essa coerência entre indicador e aquilo que ele pretende medir, há a ausência de uma propriedade essencial de indicador que a gente chama de validade. O indicador é inválido. Ele não é capaz de representar aquilo que ele deveria representar, meu amigo. Não tem cabimento nenhum. Então, aqui, ó, o problema é um problema de validade. Gabarito da questão, alternativa A, né? Então, validade é essa propriedade em que o indicador ele deve medir aquilo que ele se propõe a medir. Não tem a ver com estabilidade. A estabilidade é realmente uma propriedade complementar dos indicadores que vai dizer que um bom indicador é aquele que se mantém ao longo do tempo. Você não fica mudando metodologia, a forma de apurar esse indicador, porque senão você nunca vai ter uma comparabilidade, né? Os dados não vão ser comparáveis porque você mudou a forma de apurá-los. Então é importante você ter uma certa estabilidade ao longo do tempo, né? Sensibilidade. O que é a sensibilidade? É a capacidade de um indicador mensurar as mudanças ao longo do tempo. Então sensibilidade é uma propriedade importante, só não é exemplificada pela situação descrita no enunciado, né? Materialidade ela é um sinônimo, né, por vezes, da relevância estratégica, de você medir aquilo que é importante, aquilo que faz sentido, tá bom? Confiabilidade é a característica de um indicador de ser confiável, né, de ser baseado em dados que são precisos, né, que são transparentes, tá bom? Essa é a ideia. Então, o gabarito da questão é mesmo a alternativa A, relembrando rapidamente alguns pontos, características essenciais dos indicadores. Eles têm que ser confiáveis, ou seja, têm que vir de fontes confiáveis, que devem ter metodologias reconhecidas e transparentes, tem que ter disponibilidades, ou seja, tem que ser fácil obter os dados necessários, né, para a apuração. Eles têm que ter utilidade, eles devem atender às necessidades dos decisores, eles devem ter validade, ou seja, eles devem ser capazes de apresentar a realidade que se deseja medir. Foi justamente o que faltou nessa situação, né? Você utilizou receita para mensurar qualificação, não faz sentido, né? Existem também características complementares, a exemplo da mensurabilidade, que é a capacidade de medir objetivamente o indicador, a auditabilidade, que seria a capacidade dos procedimentos de obtenção dos dados e a mensuração serem rastreáveis, né? Qualquer pessoa conseguir fazer isso. Clareza e simplicidade, que os indicadores, os dados devem ser facilmente compreendidos. Sensibilidade, que é a capacidade de refletir as mudanças na realidade. Economicidade, que é ter uma boa relação de custo-benefício. E estabilidade, a gente falou, né? É ter medições consistentes ao longo do tempo para você ter até como consequência disso uma comparabilidade, né? Porque se você não tiver estabilidade, você não vai conseguir comparar os dados ao longo do tempo. Show de bola? Então vamos esperar um pouquinho e aí no próximo bloco a gente continua fazendo mais questões. Estou te esperando.